Amém. Queridos, esperar a galera se posicionar, né? O pessoal está chegando aí atrás, de trás, vem um pouquinho mais para frente, né? Somos poucos, então vamos organizar um pouquinho. Tava doido para dar uma notícia boa futebolística aqui. Fortaleza jogou a final hoje da Copa Sul-Americana, mas não foi campeão, infelizmente. Eu não sei vocês, mas eu sou daqueles que fica torcendo sempre o mais fraco, sabe? Copa do Mundo vai ter Trinidad e Tobago, Natan, contra a Espanha. Aí tô eu lá torcendo para Trinidad e Tobago, parecendo que é meu time desde a infância. Eu tenho essas coisas, mas é assim mesmo. Queridos, nós chegamos no nosso... estão chamando, né, de segundo capítulo, ou segunda pregação, ou segundo sermão, segundo momento da nossa série Amado Timóteo. Para quem está chegando agora, caindo de gaiato, muito obrigado. Para quem está caindo de gaiato agora, esse é uma série de pregações, de 4 pregações, que traz a exposição desse texto, que é a última carta de Timóteo, a última carta de Paulo, que nós temos registro. Após aqui, não sei há quanto tempo de diferença, mas foi a morte de Paulo. Nós não temos nenhuma outra referência de Paulo. Por isso que alguns vão chamar 2 Timóteo de o testamento de Paulo à igreja. Porque aquilo que Paulo escreve aqui, ele está falando para Timóteo, um jovem pastor, mas ele está falando também para a igreja. Se você ler com cuidado, com cautela, com discernimento do Espírito Santo, você vai perceber que há uma mensagem para você aqui. Deus tem me incomodado, tem falado muito comigo através desta carta. Já comprei até outros comentários bíblicos de 2 Timóteo só para presentear algumas pessoas que eu acho que precisam amadurecer nesse estudo. Comprei para 2 pessoas de outros distritos, para ver se a gente consegue também criar um alinhamento, uma sintonia dessa palavra em outros lugares aqui do nosso ministério. Mas é realmente tremendo, né? O Senhor fala sobre um jovem vivendo dias difíceis. Vou voltar aqui a contextualizar esse texto, que na semana passada nós falamos um pouco, mas para lembrar os irmãos e aos que não estavam aqui. Aquele tempo, queridos, era um tempo de perseguição aos cristãos, né? O movimento cristão já incomodava, né? Já incomodava a época. Era algumas décadas depois da morte e ressurreição de Jesus, mas já incomodava, mesmo assim, bem no seu início, já mostrava que tinha uma força, uma imponência diferente de várias outras expressões da época. Ao mesmo tempo que o cristianismo era perseguido pelos de fora, também vivia problemas com os de dentro. Uma coisa que Paulo vai dar muita ênfase aqui, e que a gente vai ver vários comentaristas bíblicos falando, é que naquele tempo já existiam vários falsos profetas, várias pessoas que aproveitavam desse fenômeno. Eu vou usar um termo aqui para a gente entender, dessa grande moda que estava surgindo no mundo, que era o cristianismo, era uma grande novidade. Então eu vou pegar esse negócio que está funcionando e vou começar a adaptar. Vou mudar o texto daqui, vou mudar a ideia daqui. E tanto que dessa época em diante surgiram vários outros textos que até hoje são encontrados, que a gente chama também de livros apócrifos, de pessoas que escreviam livros à sua própria vontade, se passando por um apóstolo, se passando por alguém da época, e escrevia para poder tentar fazer encaixes, né, dentro daquilo que ele achava interessante. Então, Timóteo era um jovem que vivia em um tempo de perseguição e em um tempo do próprio movimento das igrejas já
corrompidas. Olha que interessante. Eu estou falando de mais de 2000 anos atrás. Eu estou falando dos dias de hoje. Do jovem tentando sobreviver dentro da sua fé, em um ambiente que ele se sente perseguido por onde anda, que as pessoas agridem a fé dele, falam mal da fé dele, tentam roubar ele dessa posição de fé, ao mesmo tempo que alguns que professam essa fé ensinam falsos ensinamentos. Ou melhor, não ensinam nada, né? Parece que está falando para a gente. Olha que interessante, porque Jesus o tempo inteiro sinalizava sobre o seu tempo, de um novo tempo que vinha para o mundo, de novas dores que iam surgir no mundo, de calamidades, de problemas, de falsos profetas, uma série de coisas o Novo Testamento está revelando para a gente, e muitas dessas coisas saíram da boca de Jesus. Jesus estava falando sobre este tempo, porque este é o tempo do Senhor. Ele falava naquela época sobre algo que também continuaria existindo até hoje. Aquele tempo é este tempo. Até quando ele vai falar que o Senhor procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ele vai dizer que haverá o tempo e este tempo já chegou. Ele faz uma referência, Jesus, mais de uma vez, ele faz a referência de que aquele tempo que ele falava sobre as coisas que iriam surgir, era este tempo. Nós vivemos um tempo que não é tão diferente em diversos aspectos do tempo em que esses homens viveram. Olha que interessante. Hoje, muitas pessoas erroneamente pensam, por exemplo, no movimento cristão, do movimento evangélico, tomando os espaços de poder, para que exista uma voz religiosa dentro dos espaços políticos. Não é pessoas, membros da igreja, representando nos espaços políticos, mas muitos querem que exista uma voz religiosa, que possa dominar a partir do discurso religioso a política. Já tivemos esse tempo no cristianismo? Sim, em que usaram a Bíblia de maneira errada para oprimir pessoas, para perseguir pessoas, para matar pessoas. Muito da escravidão, muitas pessoas usavam a Bíblia como referência para justificar a perseguição de pessoas de pele escura, porque muitos acreditavam que aquilo era uma marca, inclusive até pouco tempo tinha gente que ainda dizia isso, aquilo é uma marca da maldição do povo de Caim, que é a pele escura. O que é um absurdo, porque a própria palavra desconsidera todas as maldições que existiam antes da graça, e o Senhor nos renova em novas possibilidades, para que a gente tenha esse encontro com Ele. O que nos torna legítimo, é o sangue de Cristo em nós, queridos. Isso independe se você, como está em Gálatas, se você é homem, se você é mulher, se você é livre, se você é escravo, se você é judeu, se você é estrangeiro. E aí eu acrescento, se você é branco, se você é preto. O que nos faz legítimos é o sangue de Jesus que está, de fato, em cada um de nós, ou para aquele que crê nele, que reconhece ele e que vive diariamente a proximidade com o seu sangue e com o seu poder. Amém? Vamos lá. Sabendo desse tempo, sabendo do contexto da época, então a gente entra aqui no texto. É um pouco maior do que o capítulo da semana retrasada, porque semana passada nós tivemos a nossa conferência valente. Foi uma bênção, igreja? Glória a Deus, foi uma bênção. Estou vendo que tem gente aqui hoje que se reconciliou no evento, não é? Que bom, fico muito feliz. Realmente, estava falando isso lá em cima com o pessoal agora. Teve possibilidade da gente trazer outras pessoas, mas eu acho que o nosso irmão que esteve conosco aqui, a ministração da sexta, a ministração do sábado, tudo foi providencial daquilo que Deus queria que fosse daquele jeito, daquela forma, daquele jeitinho mesmo, porque Deus faz assim, não é do jeito que a gente quer, né? Eu me lembro que quando a gente estava planejando, nos primeiros momentos, algumas pessoas falam, quem é esse cara? E vai dar certo, muita gente não se empolgou e tudo mais, mas a gente não precisa se empolgar não, quem precisa realmente empolgar é o Espírito Santo, ele vem, faz a obra e tudo acontece, amém? 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto
seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por este motivo, suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com Ele, da mesma forma, com Ele viveremos. Se perseveramos com Ele, igualmente reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Mas se somos fiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Preste atenção nessa palavra. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. Procura, isto sim, apresentar-te aprovando diante de Deus como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade, e tais palavras se alastrarão como câncer. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isso corromperam a fé de alguns. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com este selo: o Senhor conhece os seus, e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destes pecados, serão como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. E rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que se te opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo, que os capturou, a fim de agirem conforme a sua vontade. Amém? Um pouquinho mais longo, do que da outra vez. Aqui a gente vai ter Paulo exortando Timóteo algumas vezes. Nós vamos começar a ver algumas expressões aqui que vão ser muito comuns agora ao longo da segunda carta de Paulo a Timóteo, que é quando ele fala aqui, por exemplo, tu, pois, mas tu. Nós vamos ver algumas expressões assim. Lá no capítulo 4 nós vamos ver outra que nós já falamos na semana passada. Tu, porém, que é uma das expressões mais conhecidas quando vai se estudar a segunda carta de Paulo a Timóteo. O que é que isso está alertando a igreja e a Timóteo?
que existem problemas no mundo, que existe o pecado, que existe a iniquidade, que existe a honra, mas existe a desonra, que existe absolutamente tudo o que é ruim está no mundo e que é possível que ele tenha contato com isso. Só que ele não vai ter, porque Timóteo, mas tu, porque Timóteo, tu porém, porque Timóteo, tu pois tu, o tempo inteiro Paulo vai estar fazendo esse alerta, que havia um propósito específico e diferente para a vida de Timóteo, e que esse propósito permeia a igreja nessa noite. Porque os propósitos que existiam sobre Timóteo, prestem atenção, existem sobre a igreja. Os propósitos que existiam sobre Timóteo existem sobre vocês e sobre mim. Porque nós precisamos guardar o Evangelho, honrar o Evangelho, e nós precisamos fazer com que esse Evangelho venha fluir dentro de nós e que nós possamos ser testemunho vivo daquilo que o Senhor vai realizar em nossas vidas. Amém? Era isso que acontecia com Timóteo. E nós temos essas exortações. Entre as exortações nós temos a resistência aos desafios que existiam na época, em que ele começa a fazer essas referências que estão relacionadas a essas perseguições, mas que também estão relacionadas a esses problemas que existiam dentro da própria comunidade ou entre as pessoas que professavam Cristo, mas que não carregavam verdades. Nós vamos ver também Paulo falando sobre as pessoas se afastando. Na verdade, nos últimos versículos do capítulo 1, se a gente for ler aqui de novo, no início do capítulo 2, nós vamos ver que diz assim: tu, portanto, meu filho. O capítulo 2 começa assim. A gente percebe que já é a continuidade de algo. Eu aproveito aqui acredito que muitas pessoas nunca foram expostas a esse tipo de informação, e é importante a gente sempre lembrar. A Bíblia, gente, não foi escrita desse jeito aqui. Acho que vocês sabem disso. Capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Existiram alguns concílios, algumas reuniões de grandes mestres que organizaram a Bíblia de uma maneira didática e dentro de narrativas. Acredita-se que essa narrativa começa aqui e essa narrativa termina aqui. Não foi porque o autor da carta ou o autor do livro quis dividir em capítulos e naqueles versículos. Ali é só uma maneira que se tem para poder dividir a Bíblia nessas narrativas que encerram e terminam alguns pontos, mas também, que eu acredito que também há uma inspiração, há um direcionamento de Deus nisso. É um bom mapa, não é verdade? A gente chega e fala assim, salmo tal, verso tal, a gente já sabe do que se trata. A gente fala de determinado capítulo, de determinado livro, a gente já sabe do que se trata. Então, às vezes, dependendo do contexto que a gente tiver, a gente nem precisa estar lendo o texto todo, a gente já traz uma lembrança, uma referência do texto, ou só em falar o livro, já tem uma referência do que é que se trata. Então, já é um bom mapa. A Bíblia, ela é perfeita, né? O Senhor, o tempo inteiro, esteve cuidando disso aqui. Então, além da inspiração que Deus deu aos profetas, aos apóstolos, o Senhor continuou dando a outras pessoas para que ela fosse preservada. Em outras estratégias também foram surgindo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então, esse capítulo 2 de Timóteo, ele encerra de uma maneira que se percebe que é uma completude, né? Porque o final dos últimos textos do capítulo 1 de Timóteo é ele justamente falando que foi abandonado por muitos. E ele faz referência a Fígelo e Hermógenes, né, que o abandonou, mas ele também faz uma referência a Onesíforo e a sua família, que foi quem ainda manteve ali um cuidado. E aí, quando ele vai dar a continuidade desse texto, ele vai fazer essa referência. Tu, portanto, meu filho, fortalece na graça que há em Cristo. O que ouviste de mim diante das testemunhas, ele começa a mostrar que ele ficou ferido, que ele foi atingido por isso, e ele está preparando Timóteo para essas adversidades que existiam. Quando a gente começa a perceber essa relação de Paulo com Timóteo, essa preocupação é uma preocupação de um pastoreio, de um cuidado que ele está tendo para promover também um novo pastor, porque Paulo sabe que vai morrer. A gente percebe nas cartas, em 1 Timóteo, a gente também percebe em 2 Timóteo, que Paulo está muito em paz e muito tranquilo, porque sabe
que o seu propósito se concluiu, e ele também está muito tranquilo, a gente falou muito isso no primeiro dia, muito tranquilo sobre a pessoa de Timóteo. E lembrando, Timóteo, que era um cara lerdo, lembra que a gente usou esse termo, porque o termo que aparece aqui é débil, que quer dizer atrasado, que tem dificuldade de pensar, de ter respostas rápidas. Timóteo era lerdo. Timóteo tinha uma doença crônica, né? Ele tinha uma dor de barriga, vamos dizer assim, que não passava. E aí você pode dizer que bobagem, não é bobagem não. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, movidas na religiosidade, acreditam que um servo de Deus verdadeiro não deve sentir dor nenhuma, não vai adoecer, não vai viver nada disso. E nós temos diversas referências na Bíblia de homens padecendo em doenças, mas nas suas fraquezas o nome do Senhor sendo glorificado, porque mesmo o doente está de pé, glorificando o nome do Senhor, avançando, sentindo as dores. Paulo nem enxergava mais, mas estava alegre, preso, acorrentado, encontrando tempo de disposição para conseguir escrever um pouquinho, para mandar uma carta cheia de alegria para um bocado de gente. Como Filipenses, por exemplo, em que ele dá essa referência cheia de alegria, estava preso. O nome do Senhor era glorificado nas fraquezas, como o próprio falava o tempo inteiro. Paulo dava essa referência e falava isso com alegria. O tempo inteiro ele se movia dessa forma. E aqui a gente vai perceber que não era diferente, em que ele alimentava Timóteo com uma palavra-chave aqui, esperança. Vocês viram no cartaz do nosso culto de hoje que na semana passada, na primeiro episódio foi coragem. A palavra-chave que nós temos hoje é batalha. Porque quando a gente começa a perceber que a gente tem um bocado de coisa para repensar na nossa vida cristã, a gente tem uma referência como essa, alguém conversando com a igreja, conversando hoje. Paulo está conversando com a igreja hoje, ou seja, a palavra de Deus está nesse momento aqui, viva aqui neste templo, conversando com vocês hoje. O Senhor está, o Espírito Santo se movendo através disso aqui, está conversando com você hoje, nesse momento. Agora, a sensibilidade para ouvir e entender aquilo que o Espírito Santo está falando depende de você. Mas a palavra do Senhor está emanando neste lugar aqui agora. E aí aqui a gente percebe todo esse cuidado. Esse cuidado reflete também a glória de Deus. Queridos, muitos tentaram calar isso aqui, mas não conseguiram e não vão conseguir. Ela pode chegar ao mínimo do silêncio, mas ela não vai se silenciar. Vai continuar. E o Senhor está falando hoje. Abra os seus ouvidos, mantenha o seu entendimento para aquilo que o Senhor está falando. Então Paulo fazia esse esforço, falava para Timóteo sobre todos esses pontos, também do abandono da fé das pessoas, que ele não se machucasse com isso. Às vezes a gente se machuca porque as pessoas aparentemente nos abandonam, a gente se fere espiritualmente, a gente se fere fisicamente, emocionalmente, porque nós, às vezes isso é verdade, de certa maneira, algumas pessoas se distanciam da gente, mas também nós às vezes estamos enxergando, estamos vendo algo que não está acontecendo, algo que é produto das nossas inseguranças, produto dos nossos medos, e a gente começa a ver, eu não sei nem como é o ditado, né? Chifre em cabeça de quê? De cavalo, é? Chifre em cabeça de cavalo. Eu ia dizer chifre em cabeça de boi, mas tem, né? Chifre em cabeça de cavalo. Você começa a ver coisa que não tem, você começa a ver coisa que não existe. Por quê? Porque os seus medos, as suas inseguranças, eles começam a criar no seu entendimento, na sua imaginação, uma realidade que não é uma realidade, um mundo que não existe. E esse é um cuidado que a gente precisa ter. Paulo estava tendo esse cuidado sobre Timóteo. Timóteo, vai ter gente ruim, Timóteo. Vai ter, Timóteo. E também vai ter vezes que você que vai ser a pessoa ruim. Que às vezes a gente está muito preocupado, né? Ai, porque tem algumas pessoas que a gente vai conversando, né? Tenta se reaproximar. Tem uma pessoa específica que eu converso às vezes junto com Vitória. Ela diz assim, eu não volto para a igreja. Por quê? Porque lá é cheio de gente fofoqueira. Cheio de gente que não presta. Eu quem? Me dê nomes. Não, porque não sei o quê. Não, porque eu trabalho com nomes. Se você me der nome, eu vou conseguir mapear melhor. Aí me deu uns 2 nomes. Eu falei, nem lá estão mais. Aí começou a perceber, começou o jogo. Me deu um 3º nome. Também não está. Eu falei, um 4º. Eu falei, já está velha demais. Nem incomoda mais como antes.
Aí começou a falar uns nomes assim. Começou a falar, não, querida, sabe qual é o problema? É que você vai fazer um esforço a noite todinha para ver um problema. O problema é Vossa Excelência. O problema está em você. Sabe aquela história? A força está em você, né? O poder está em você, né? Aquele negócio meio, a energia vem de você. Pois é, os problemas também emanam de você. Muitas maldições que você acha fizeram macumba para acabar com minha vida. Pois é, a macumba é você mesmo. Você mesmo está plantando coisas no seu entendimento. Você mesmo está alimentando o seu coração com coisas que estão lhe bloqueando sobre pessoas, que estão originalmente lhe afastando de pessoas, mas na verdade está lhe afastando do ambiente por onde o Senhor poderia estar conversando contigo, amadurecendo o seu caráter, amadurecendo o seu entendimento. O diabo está fazendo disso para lhe afastar. Pessoas vão ser sempre pessoas. É por isso que a gente está falando isso hoje, não foi, David? Na célula, justamente sobre isso a gente estava falando, que gente é gente. Eu estava perguntando, David, você já teve algum movimento, já foi de outra igreja? Tal? Não, eu passei, fui até um lugar uma vez, visitei, assim, mas eu, né, agora que eu estou aqui, não, eu estou falando isso só para te alertar. Vai ter BO lá na igreja também, viu? Não, eu estou ligado já, eu estou sabendo, já está sabendo. Né? Verdade, vai ter BO na igreja também, vai ter problema aqui também. Agora a diferença é essa, porque vai ter um Paulo, vai ter um contexto de orientação, porque aqui, às vezes você pode até ouvir problemas aqui mais do que lá fora, gritos, gemidos, mais do que lá fora. Por quê? Porque aqui as feridas estão sendo tocadas, aqui as feridas são expostas, mas são expostas para serem tratadas. Elas não são expostas porque há um sádico se alegrando com a vergonha ou o pecado de alguém. Até porque a gente nem tem aqui esse hábito de chamar uma pessoa, de mandar alguém se expor seu pecado e tal. A gente acredita que a confissão ela é feita, mas existe um determinado contexto para que isso aconteça, porque não adianta também expor o pecado para quem está abundantemente cheio de pecado, para que esse pecado se agrave e se torne um problema muito maior. Não faz nem sentido, né? É preciso que exista um ambiente controlado, um ambiente santo, para que essas coisas possam acontecer, né? No sentido de separado mesmo. E aqui a gente vai entendendo e vai desenrolando a sequência. Queridos, há três analogias que são feitas no início do capítulo 2, que são bem interessantes, né? A primeira delas, Paulo faz como um soldado, que um soldado ele não vai se envolver com coisas civis, ou seja, o soldado ele não vai se envolver com aquilo que não é militar, aquilo que não tem a ver com o seu processo de ser soldado. Ele apenas obedece, segue cumprindo as suas demandas e as suas ordens para agradar aquele que o convocou. Que interessante, não é? Lá atrás eu falei que Paulo vai usar expressões como tu, porém, por exemplo, sempre separando Timóteo. Ele está dizendo aqui a mesma coisa, fazendo essa comparação com o soldado. O soldado ele tem um foco e ele tem uma missão. Pergunta aí para o irmão do seu lado, vai. Eu sei que vocês gostam dessas coisas. Qual é a sua missão? Pergunta e responda. Responda para ele aí. Amém. Pois é, não sei qual foi não. Rapaz, olha, tem gente que está falando até agora, meu irmão. Já está entregando o ouro, toda a aventura da missão. Pois é. A missão que Paulo entendia sobre Timóteo era um cumprir de um ministério. Lá no capítulo 1 a gente fala que Timóteo tinha um dom. Esse dom não tem evidência de qual dom seja, mas muitos estudiosos acreditam que Timóteo recebeu da parte do Senhor um dom para o ministério, para o exercício ministerial. E Deus ele faz assim mesmo. E muitos dons são bem nítidos e notórios. Nem todo mundo tem habilidade para todas as coisas, mas existem algumas habilidades que às vezes ficam bem evidentes. Eu vou dar um exemplo. Sábado, Breno Oliveira pregou aqui. Breno não é pastor. E talvez Deus nem tenha esse propósito para ele. Para que ele um dia estacione numa igreja e cuide de pessoas de maneira direta, de um pequeno grupo. Talvez Deus nem tenha esse propósito. No meu entendimento simples da coisa aqui, de um olhar meu humano e de observador da igreja de muitos anos,
acredito que o ministério de Breno está bem evidente. É a palavra. A forma que domina a palavra, a forma que consegue fazer, porque às vezes as pessoas citam muitos trechos da Bíblia, mas nem todos acabam tendo conexão. A forma com que ele conecta esses textos, a idade dele de 26 anos, somada a uma experiência bíblica que nem parece só ter 26 anos, a gente percebe que há uma manifestação do Espírito Santo ali, em que Deus o usa com a palavra. Então a missão dele é essa mesma, é viajar, é ir para outro lugar, pregar, jogar semente e ir correr para o ônibus que vai sair. Porque no outro dia ele tem uma coisa para fazer de manhã cedo em outra cidade. É isso mesmo. A missão dele é essa. Com Timóteo também foi assim. Havia uma missão, havia um objetivo. Ele tinha uma missão de um ministério. Ele tinha um ministério do cuidado, do pastoreio. Ele estava sendo preparado para isso. Olha que Paulo fazia isso, mas o Paulo era o do ID. Ele foi chamado para um ministério muito específico. Paulo foi chamado para pregar para os estrangeiros, porque Paulo era um judeu que conhecia a dinâmica dos estrangeiros. Ele foi o apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo dos não-judeus. Ele que ia, pressupõe até, se compreende alguns, que ele foi pregar até na Espanha, né, em regiões da Espanha, ali mais ou menos na Galícia, né, onde também um pedaço de Portugal. Acredita-se que chegou até aquele lugar. Mas é isso. Esse era o propósito dele. Qual é a sua missão? Não sei. O Senhor pode ter deixado claro para você. Talvez não, mas já deixou para alguns. Sabendo ou não, há uma missão que é universal. Ide. Falai do Senhor, ensina aquilo que Ele nos ensinou. Há outras missões, a gente tem que ser testemunho vivo daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós temos que nos guardar das corrupções do mundo, ajudar os órfãos e viúvas, ou seja, ajudar os necessitados. Nós temos diversas missões que a palavra vem e nos aponta. Essa é a nossa missão. Por quê? Para agradar aquele que nos convocou. Quem nos convocou? O Senhor. Ele é o general, meu general é Cristo. Não é assim que a gente canta? Exatamente. Ele é o nosso general. Na sequência nós temos uma analogia com um atleta, que fala que a vitória só vem quando as regras são seguidas. Olha que interessante, não fala que se esforçou para uma vitória, a qualquer custo, foi lá, não. A vitória ela só surgiu porque ela seguiu um protocolo. De igual modo, mantendo o nosso foco, mantendo o nosso olhar, nós temos uma missão. Mas essa missão segue as regras. Que é isso aqui. Não o celular, né? A palavra de Deus. Esse é o nosso protocolo. Aqui nós temos uma série de orientações, de direcionamentos que o Senhor nos dá para que a gente compreenda, entenda e faça corretamente aquilo que agrada ao coração dele. Às vezes parece algo muito repetitivo, às vezes parece algo assim, ele só fala, mas eu não tenho esse caminho. Querido, a palavra do Senhor ela é suficiente. Vocês acreditam na suficiência das Escrituras? Vocês acreditam que a Escritura ela foi suficiente? Amém. Que dia é hoje? Dia 28 de outubro. Dia 29 é amanhã, dia 30 é segunda, dia 31 é terça-feira. Dia 31 de outubro é o quê? Dia de quê? Halloween? Reforma protestante. Reforma protestante. Halloween também, né? Dizem até alguns dias. Eu tinha uma professora de inglês que era crente e ficava revoltada porque os crentes da escola não queriam participar do Halloween. Ficava revoltada ela, porque ela dizia: olha, saiba você que a origem do Halloween é por causa da reforma protestante, não à toa é no mesmo dia. Eu até acredito que há uma lógica histórica aí. Por quê? Como a igreja católica tinha aquele negócio de queimar, de chamar de bruxo, de feiticeiro, todo mundo que era contrário à sua fé, né, a seus dogmas, às suas regras, faz até um certo sentido. Eu falei, tudo bem, mas a origem, né? Hoje, na prática, se empurra um bocado de conceito extremamente triste, violento, né? Hoje eu fui lá no Bom Tempo,
um negócio totalmente fora da nossa cultura, não tem absolutamente sentido nenhum. Fui lá comprar umas frutas para Bento, tá lá, as abóbora, um chapéu de bruxa, e o negócio aqui, pelo amor de Deus, não tem nada a ver isso aqui, velho. Me senti totalmente deslocado, quase comecei a falar inglês. Isso aqui é outra cultura, isso aqui não tem nada a ver com a gente, né? Mas sabe por que a reforma protestante, por que eu trouxe essa referência? Porque um dos pontos que nos diferencia como protestantes, como frutos desse processo protestante, em relação às outras crenças, é justamente porque nós acreditamos na suficiência das Escrituras. O que nos diferencia, principalmente da Igreja Católica, que alguns acreditam que é adoração de imagens, não é. Talvez o principal ponto seja justamente porque nós acreditamos na suficiência das Escrituras. Por isso que muitos se incomodam quando a gente diz assim, está na palavra? Onde é que tem isso aí na Bíblia? A gente pergunta logo. Pode estar até errado, mas é uma pergunta, faz parte do nosso hábito. Na Igreja Católica, por exemplo, não existe isso, porque ela acredita tanto na Bíblia como ela acredita na sua própria tradição. O que mais tem hoje, antigamente ficava um negócio meu, mas hoje com YouTube, TikTok, Instagram, vocês podem ver. Tem muito padre que já deixa isso muito evidente. Eles falam muito, tem muito vídeo gravado e tal deles falando isso, né, que a tradição católica, a história católica também, alguns até que dizem que a Bíblia foi criada pela Igreja Católica, então a Igreja é maior do que a própria Bíblia, né, que não faz o menor sentido, até porque muito mais da metade da Bíblia é antes de Cristo, que é muito antes da Igreja, que é o Velho Testamento, né, e existe uma parte que foi narrada durante. Se a Igreja diz isso, ela está dizendo que a palavra é artificial. Ela não acredita que houve uma contemporaneidade de quem narrou os fatos ali, né? O que é um problema. Então, se eu acredito na suficiência das Escrituras, que ela é suficiente, querido, não tem motivo para você estar caçando por aí uma revelação, buscando algo externo que possa somar ao seu entendimento algo que você ainda não sabe. As revelações suficientes já estão prontas e completas na palavra de Deus. Pode procurar. O que você pode fazer é procurar orientação na palavra, para que alguém te oriente na palavra sobre coisas que você ainda não entendeu, não encontrou, mas tudo está na palavra de Deus. Não tem livro de acrescentares, não tem nada para se colocar, não tem nada para somar. Tudo que você precisa está aqui. Então, se a palavra ela vai dizer que eu sou como um atleta, que vou fazer um esforço, porque a metáfora parte daí. Eu também tenho um esforço, eu também tenho um empenho, eu tenho que treinar, está tendo o Pan-Americano aí agora, né? Você vê atletas de alto nível, de alta performance, tem que treinar a musculatura, tem que desenvolver, tem que repetir aquilo o dia inteiro, fazer aquele negócio todo para poder alcançar um objetivo, que é a conquista, mas tem que ser na regra. Se for fora da regra, vai ser punido. Tem esportes aí, boxe, vários esportes, futebol. Se o cara consumir uma substância errada, o cara sai por doping, porque usou um produto, uma substância química que o estimulou em uma determinada área que ele deveria ter conquistado a partir do seu próprio esforço. Antigamente, hoje mesmo tem uma substância que é proibida no UFC, né, alguns esportes de luta, que é o controle não é nem substância, né, é um método, que é o controle da testosterona, né, ficar adicionando ali e tal, e não pode mais. Então, o cara envelheceu, meu irmão, a testosterona vai dar uma baixa mesmo. O Vitor Belfort mesmo, né, se aproveitou muito disso, usava e tal. Quando foi proibido, nitidamente o corpo dele foi definhando, foi percebendo que ele foi mudando a estrutura do corpo dele. Deu para perceber, porque ele como atleta tem que agir dentro das regras. Quando foi permitido ele usava, quando não era ele tirou. Mas ele vai ter que conquistar de acordo com as regras. Exatamente. Você só vai, e aqui não tem jeito não, porque não adianta você tomar uma substância irregular, vão descobrir, porque Papai do Céu vai saber. Se você tomou um caminho diferente, tentou criar um atalho, Papai do Céu vai saber. Se você está crescendo dentro do ministério, crescendo no seu trabalho com difamações, com mentiras, criando coisas ali por baixo, Papai do Céu vai saber. Porque já dizia dentro do trono, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá. É tudo dentro da regra. Você pode chegar à salvação e pode chegar, como nós falamos na nossa conferência, a vida eterna. Aquilo que é eterno
mas dentro das regras. Mas é necessário um esforço. Paulo dizia isso para Timóteo: Timóteo, tu vai apanhar, Timóteo. Tu vai sofrer mesmo, Timóteo. Essas são as suas batalhas. Vai tomar rasteira, Timóteo, não tem jeito. Mas levanta. Assim é com a criança. A criança vai, está engatinhando, tentou levantar, cai. A gente sempre fala, né? Aí deixa levantar sozinha. Vai tu ser pai e mãe, tu vai lá e vai levantar. Né? Tu vai levantar, vai ajeitar. Mas vai chegar um dia que você vai observar, tem uma queda ou outra que dá para deixar. Aí queda, bota um joelho no chão, você fala, oxi. Vai levantar só. Aí vai, faz um esforço. Eu me lembro que, não sei se vocês conheceram, mas tinha Capitão Charles, que virou Major Charles, hoje é general, né? É general depois? Não sei não como é a ordem. Major? Não, ele já depois de Major, já esqueci qual é. Enfim, é isso aí. Ele tem uma filha, né? Quando a gente congregava juntos ali no galpão, ela pequenininha foi correndo e caiu. Quando ela caiu, ela foi com a cara no chão. Ela foi com a cara no chão mesmo, porque a menina ficou cinza. O rosto ficou cinza. E aí a esposa ia assim, aí ele segurou ela, deixa, estava longe, não viu ninguém. Ela nem viu que os pais estavam perto. Levantou, ficou ajustando o olho, botando o olho no lugar, o nariz no lugar, limpou, tirou o cinza e caminhou e continuou. Talvez se tivesse os pais ali para mimar aquela coisa, talvez se entregasse ao choro e tal. Mas é isso mesmo, a gente cai, a gente levanta, a gente apanha, depois a gente se recupera. Paulo estava dando esse alerta a Timóteo: as pessoas vão lhe trair, as pessoas vão lhe ofender, as pessoas vão difamar, as pessoas vão falar mal de você, mas essa é a sua batalha, porque o seu objetivo, o seu foco, o seu propósito é muito maior do que qualquer outra coisa. É muito maior do que qualquer outra coisa. Diário de uma Princesa, já viram esse filme, não já? Com Anne Hathaway. Falei certo, Larissa? Tem esse filme, né? Passava muito na sessão da tarde. Talvez vocês não lembrem do nome, mas vão lembrar da história. A menina está lá de boa no ensino médio. De repente ela descobre que ela é herdeira. Ela vai ser a princesa de um país, que é um país fictício, só existe lá no filme, né? De um país fictício aí. Esqueci o nome agora do país. E aí ela está com medo. Ela está com medo terrível, não sabe como é que vai ser. E aí a rainha diz para ela assim, que ela não descarta o medo não. E que tem que fazer as coisas com medo. Mas vai fazer. Porque os propósitos são maiores do que os medos. Olha que interessante, estou trazendo o Diário de uma Princesa aqui, ó. Os propósitos são maiores do que os medos. Quando eu me tornei professor, foi num contexto extremamente fora da curva. Eu fui com medo fazer o teste, porque eu estava no primeiro para o segundo período ainda de Ciências Sociais, e uma pessoa me indicou: não, você é bom de falar, você vai... Aí eu peguei e fui, com aquela sensação, uma sensação que a gente carrega na profissão, muitos profissionais carregam por muito tempo, a sensação de impostor, que você está num lugar que você não deveria, ocupando um espaço de outra pessoa, porque às vezes é produto da insegurança esse sentimento. E aí eu fui e dei minha aula, e a escola gostou, e eu com 21 anos me tornei professor e praticamente não tinha nem faculdade, estava no primeiro período, né? Mas eu fui, e fui com medo, mas tinha um propósito. Eu falei, eu tenho que pegar essa oportunidade, ela é agora. Depois fui para outra escola e consegui mais uma outra escola. Eu tive um bloqueio que eu já compartilhei, eu prefiro não repetir agora, mas já compartilhei com alguns bloqueios que eu tive na minha formação, em que eu largava as faculdades, que eu tinha medo até de apresentar um seminário. Tamanha eram minhas crises de ansiedade e de vergonha que eu tinha, e eu não apresentava. Pedro, você com vergonha, eu sou tímido, gente, vocês não acreditam, mas é verdade. Mas essa é a minha batalha, que eu venço todos os dias, inclusive estando aqui, fazendo toda essa performance, porque eu estou vencendo algo que eu tenho, mas eu venço ela todos os dias. Ah, você venceu a timidez? Não é que eu venci, que ela saiu de mim, não. Ela está aqui, mas eu venço todos os dias. E aí, quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, eu disse para mim mesmo: dessa vez eu vou ter que ficar. Eu vou deixar de fazer um negócio porque eu não consigo apresentar um seminário. Não tem condições. Eu ficava vendo a galera assim apresentando, um pessoal que às vezes não tinha nem noção do que estava falando. Eu falei, não é possível um negócio desse, que eu tenho medo de fazer um negócio desse. Aí meu primeiro seminário na faculdade de psicologia, de introdução à psicologia, um time só de mulheres.
né? Porque lá eram 4 ou 5 homens e 45 mulheres na nossa turma. E aí só mulheres, então você sabe como é seminário de mulher, né? Olha, vai todo mundo de verde e vai todo mundo com uma flor. Porque nosso trabalho não tem nada a ver com psicologia, né? Mas nosso trabalho era sobre botânica. Pra você ver como é a psicologia. Porque a gente tinha que aprender como são os processos científicos. Então nós tivemos que ir para um evento que a Univas fez, com vários tipos de ciências diferentes. Cada grupo escolheu uma forma de ciência, e o nosso ficou com esse, que foi botânica. E a gente tinha que apresentar, a gente falou de flor, como era o processo e tal, do desenvolvimento da planta, a gente falou tudo isso. Aí vai todo mundo com uma flor. Aí eu entrei no jogo, fui na minha mãe, escolhi uma camisa verde. Bora, mãe, faz um adereço. Ela pegou um tecido estampado cheio de flor, fez um babado aqui, ó, na minha blusa, aqui, ó, um excessozinho, todo florido, e fui junto. Ainda botei um broche com uma florzona aqui, parecia o Falcão, né, com um girassol aqui. Aí fui lá, ó. Aí eu descobri uma coisa: se a gente desvia a atenção das pessoas para outra coisa, a galera rindo e tal da brincadeira, aí foi nessa. Aí ia fazer uma apresentação com outra coisa, eu dava um jeito de encaixar uma história de um filme numa apresentação, para disfarçar um pouco, às vezes, minhas inseguranças e tal. Aí fui apresentar um negócio e falava de filme, falava de série, botava filosofia quase todas as vezes nos assuntos, até quando não tinha nada a ver. Botei Bíblia, que foi uma beleza nos seminários. Me lembro de um seminário de análise do comportamento, que eu empurrei Bíblia, porque lá tinha um momento lá que o cara estava criando, o seminário da gente era sobre um livro de um cara que criava uma comunidade nova. Ele queria criar uma nova cultura, um planejamento cultural. E ele pensava até nas religiões diferentes, o que é que ele poderia agregar de cada religião. Então, era lá que ele dá uma pincelada no cristianismo sobre o valor moral. Eu peguei aquilo ali, falei só desse valor moral do cristianismo. Por que ele falou aquilo? Porque esse é um molde que vale a pena na nossa estrutura social. Aí comecei a pregar praticamente, né? Comecei a falar isso. Eu falei, existe um bocado de coisa que não presta na nossa sociedade, mas muito do que presta é por causa do cristianismo. Porque muito da nossa compreensão de certo e errado, esse valor moral, veio através da lógica judaico-cristã, que a gente entende, que foi transformada em lei por causa da nossa lógica romana, que já pensava na questão do direito, que foi refletida para que funcionasse por conta da influência grega, que já tinha um olhar mais filosófico. Aí fui empurrando, então não tinha mais nada a ver com o assunto. Mas eu descobri nisso, aí eu tinha alguns colegas que já tinham descoberto minha manha. Aí eles diziam, Pedro é truqueiro. Eles diziam, Pedro é cheio de truque. Ele apresenta as coisas com truque. Ele cria os truques para poder dar o seminário. Verdade, mas aí foi indo, deu certo. E eu comecei a dar palestras nos temas. Dei palestra na Uninasal, dei palestra em várias escolas do estado. Dei palestras na própria Univas, fora do meu curso. Então, assim, foi coisa que começou a dar certo. Foi algo que eu fui aprendendo a vencer. Essa era a minha batalha. E assim como o Batman, que precisou se transformar no morcego, porque o morcego era seu maior medo, e para conviver com o seu medo, eu também precisei entrar e fazer com que esse medo fizesse parte da minha rotina, porque o meu propósito era muito maior. A gente tem medo de evangelizar, tem medo de falar de Deus no trabalho, tem vergonha do que vão pensar da gente. Vai parecer um fanático, vai parecer um religioso, vai parecer não sei o quê. A gente tem medo de falar de Jesus, tem medo de falar de Jesus em casa. Para o pai e para a mãe tem medo de falar de Jesus. Querido, os seus propósitos, criançada, adolescentada, os seus propósitos são maiores do que os seus medos. Falem de Jesus, porque a consequência ela pode até vir de maneira negativa, mas quem está com você é muito maior. Você não está simplesmente falando por falar. Você não está falando se você é de esquerda, se você é de direita. Você não está falando do seu time de futebol. Você não está entrando no meio da Gaviões da Fiel e dizendo que é palmeirense. Você não está fazendo isso. Você está falando de Jesus, é algo que é muito maior, que vai junto com você. Isso é uma dimensão espiritual, não é algo produzido por homens, não. O Senhor é contigo, Ele te guarda na entrada e na saída. Este é o Senhor. O propósito é muito maior do que os nossos medos. Paulo estava dizendo isso para Timóteo. Há um propósito, Timóteo. Há um sentido nisso tudo, Timóteo. E há uma recompensa, Timóteo. Se alegre no sofrimento, Timóteo. Ele convidava Timóteo toda hora, venha viver comigo. Eu fico imaginando Timóteo lendo isso, né? Venha viver comigo este sofrimento. Ele falava isso direto, convidava direto, sendo que ele estava preso. Ele estava preso.
Aí Timóteo ficava pensando, eu que não vou ficar preso, vou me acorrentar para ir com você. Mas ele não estava falando disso. Ele estava falando de sentir essas dores, mas por amor a Cristo. Porque ele sabia que o que estava por vir para ele era muito maior. E o que está a vir para você, está para vir para você, para cada um de nós, é muito maior do que os nossos medos, do que as nossas angústias, do que os nossos receios, do que os nossos anseios. Há uma promessa, queridos, sobre cada um de nós, que nos coloca no foco, numa direção para um resultado glorioso e muito maior do que aquilo que a gente pode pensar ou imaginar. O Senhor tem algo muito maior do que aquilo que nós podemos pensar. Além das batalhas que Timóteo poderia viver, né? Porque a gente tem que lembrar que essa carta é uma advertência. Paulo está preparando Timóteo, está preparando o terreno para aquilo que viria. Não que Timóteo já tivesse experimentado alguma coisa, mas Paulo não falava com esse foco de ficar trazendo coisas que estavam acontecendo. Paulo estava falando, preparando, sabendo aquilo que viria. Além das batalhas externas, havia também as batalhas internas. Às vezes ficava com esses receios por conta o que o fulano vai dizer, o que Beltrano vai falar para mim, o que é que vai acontecer se eu for... Mas e as internas? Paulo faz uma fala aqui que é muito forte, que a gente fala muito, né? Sobre as paixões da mocidade. Eu tenho vou falar em códigos que eu não sei quem está assistindo. Eu tenho um parente de outra cidade, que é verdade, que uma vez eu estava conversando com um tio meu, e a gente falando de Fórmula 1, e aí rapaz, Fórmula 1 e tal, não sei o que, a gente empolgado, os dois conversando sobre Fórmula 1, e ele se meteu, isso são só paixões da mocidade. Aí começou a falar de um jeito que deixou o ambiente super sem graça, mas detalhe, a outra galera não era crente, ficou mó climão, daquela coisa meio religiosa, e da gente saber que o outro fulano também tinha seus probleminhas, e ficou aquela coisa meio hipócrita no ar, sabe? Ficou um negócio meio assim. Paulo, quando falava para Timóteo, falava com a autoridade de um homem santo. Quando a palavra fala para a gente, a palavra fala com a autoridade de algo que é a manifestação da vontade de Deus. Não é uma coisa qualquer que está acontecendo aqui. A palavra está falando para a gente tomar cuidado com as paixões da mocidade. Ou com qualquer paixão que esteja relacionada às nossas relações com o mundo. Porque às vezes você pensa, eu não sou mais moço, eu não sou mais moça, eu não sou mais tão novinho, eu não sou mais tão novinha. Então isso aqui não é para mim, é para você sim. É para você sim. Não fuja não. É para todo mundo. Porque você também tem as suas dificuldades, você também tem seus desejos, você também tem seus sonhos, e muitos desses sonhos não estão alinhados com aquilo que é santo. Muitas das nossas vontades estão alinhadas, às vezes, com algo que é pecaminoso, com algo que é iníquo, que a gente já falou que a iniquidade é aquilo que já se tornou habitual, é seu pecado de estimação, aquele que tu nem sente mais. Sabe aquela calça que você tem, que se deixar ela anda sozinha? Não tem uma calça que já sabe o seu caminho para o trabalho, já sabe o caminho da faculdade? Todo mundo tem essa calça, não venha não. Todo mundo tem uma calça jeans azul, mais ou menos nesse tom assim, que sabe até falar, que faz tudo. Não tem não, Danilo? Uma calça se deixar pilota moto sozinha? Tem, todo mundo tem. Pois é, o pecado, quando ele se torna iniquidade, ele é essa calça jeans. Porque ele está com você o tempo inteiro. Sabe das suas fragilidades, sabe de todos os seus medos, sabe dos seus segredos mais sombrios, porque essa sua calça estava lá com você em tudo que você fez ou até pensou fazer. Não é uma calça, obviamente, mas é um pecado que você já nem sente mais que usa, nem sente mais que está ali. É tão comum, é como uma gíria, uma palavra que você tem, um jeito de falar que tu nem sente que fala. Que nem a gente quando aperta muitas vogais, né? A gente, que nem eu falei aqui agora. A gente só lembra quando alguém chama atenção para isso. Senão a gente não percebe. Ou você acha que o carioca está toda hora percebendo que ele fala chiado. Toda hora o carioca fala, toda hora ele sabe. Será que ele sabe que ele fala chinha? Ele não sabe, alguém alerta ele. Assim é a iniquidade.
É esse pecado que você nem sente, que lhe acompanha, que está no seu jeito de pensar, de olhar, de falar. E isso também tem a ver com as paixões da mocidade. Tem a ver com você largar tudo, perder a sua relação com a comunhão, com a igreja, com o Senhor, por causa de uma paixão, por causa de uma menina que tu às vezes não sabe nem como é, que você viu no Instagram e achou a coisa mais linda do mundo, e larga tudo para poder malhar na mesma academia dela, ou ir para a mesma igreja dela, ou para poder ficar na porta da escola dela esperando ela sair. Virou até um perseguidor. Cuidado que isso é crime já. Cuidado para um belo dia não estar a polícia ali esperando, né? Não é nem assim, às vezes a pessoa fica com medo de algumas formas que outros se aproximam, né? Tem que tomar cuidado também, porque a paixão, a loucura leva a gente a coisas extremamente malucas. Às vezes você está se afastando da pessoa e nem percebe, ao invés de estar se aproximando. E é isso. E às vezes a gente, por conta dessas paixões, a gente deixa de estar na comunhão com a igreja, deixa de falar com pessoas por causa de time de futebol. Eu mesmo não gosto de Mateus. Mateus é um cara que eu não quero nem perto de mim. É só porque ele é palmeirense? Não é. Estou brincando. Mateus é um cara que eu amo. Mateus era um cara que quando chegou na igreja, Mateus ia na minha casa. Mateus hoje nem lembra mais de mim, não sabe nem quem eu sou mais. Poxa, momento casos de família. Estou brincando, Mateus mora aqui no meu coração. Mas é palmeirense, tem uma certa dificuldade da gente ter uma melhor relação, mas é isso mesmo. Mas assim, tem gente que realmente não se fala por causa de futebol. Política, eu não vou nem entrar nesse assunto aqui, porque é muito delicado para a igreja, porque a igreja se vendeu de alma e corpo aberto por causa de política, e ainda são cicatrizes e marcas muito sensíveis e muito recentes, na verdade. Já estou falando, na verdade, né? Já estou falando, mas é muito sensível. Mas é uma reflexão, é um lugar para a gente pensar, é um lugar para a gente se reinventar como crente, a gente entender, afinal, quem é que anda com a gente, quem é que vai à frente do crente, quem é que de fato nos representa, quem é que de fato nós devemos o nosso tempo, a nossa dedicação e o nosso espírito. Tudo isso são as paixões da mocidade, ou seja, as paixões de um tempo que passa. 2002, o Brasil teve uma eleição muito... Estou terminando já, viu? Tivemos uma eleição muito diferente, né? Nós tínhamos 4 candidatos com chance. Nós tínhamos Lula, que foi eleito. Tínhamos José Alckmin, José Serra. Tínhamos Garotinho e Ciro. Uma boa parte da igreja se inclinou com força para Antony Garotinho. Fez campanha, eu mesmo fui, subi em carro, rodamos, fazíamos tudo para Antony Garotinho. Sabe por que não teve aquele impacto terrível que nem teve depois com outros nomes políticos? Porque não tinha internet para fazer aquele fenômeno de impulsionar aquela coisa, fazer acontecer e tal. Depois Garotinho foi para onde? Para cadeia, passeou por um bocado de lugar aí, Deus sabe onde, o que mais, né? Se desviou do evangelho, se é que um dia foi e tal, mas a galera toda entrou. Então, são paixões muito perigosas, muito problemáticas. A igreja precisa entender qual é o seu propósito, e ela pode mudar a realidade de pessoas, pode mudar a pobreza, pode mudar a realidade das pessoas que vivem na pobreza, pode mudar a realidade de pessoas que estão na doença, nas filas dos hospitais, pode mudar a realidade de pessoas que demandam de programas sociais, pode mudar a realidade de pessoas que vivem crises políticas, pode, através da força transformadora do amor, da graça, da misericórdia do evangelho, que vai alcançar as pessoas através da igreja, promovendo Jesus e não política, promovendo Jesus, e Jesus promovendo transformação de mente e transformação de povos. Isso já aconteceu na Bíblia? Já aconteceu e vai continuar fazendo, mas só vai fazer parte a igreja que for verdadeira, a igreja que ouve aquilo que a palavra disse, a igreja que ouve aquilo que Paulo alertou a Timóteo, que vai compreender e se distanciar de todas essas paixões, de tudo isso, e entender o seu propósito. Sabe por quê? Porque lá no início nós falamos de uma analogia de um soldado, porque o texto vai dizer que o soldado não se mistura com as coisas dos civis, ele só se mistura com aquilo que é da sua guerra. O soldado está comprometido com a sua batalha, ele está comprometido com a sua guerra, com o seu propósito. Ele não se mistura com as coisas do cidadão comum. O cidadão comum está lá vivendo a vida dele. Eu estou em guerra, eu estou vivendo uma batalha, e nós estamos aqui pelo nome do Senhor Jesus, enfrentando diversas batalhas, e muitas delas contra nós mesmos. Não está lá fora não, está aqui dentro. E você sabe qual é a sua batalha, você sabe.
Eu não preciso aqui, o Senhor me disse aqui que tem gente que... O Senhor está me dizendo que tem uma pessoa aqui que está enfrentando uma luta com a pornografia. Querido, estatisticamente, eu estou num culto de jovens, cheio de adolescente, é óbvio que tem alguém aqui que enfrenta lutas com a pornografia. Estamos aqui num culto de jovens no ano 2023, é óbvio que tem alguém aqui vivendo crise existencial com a sua sexualidade. Não sabe se gosta de menino ou se gosta de menina. Tem gente aqui agora, sim, porque esse tem sido uma luta muito maior do que vocês imaginam, para aqueles que estão mais desantenados disso. Muito mais comum do que imagina. Não precisa dizer, o Senhor me disse, não sei o quê. Tem gente aqui agora que sim. E nem é um culto com muita gente, mas tem. A palavra está falando tudo isso o tempo inteiro, mas está dizendo, mantenha o foco. Sabe o que Jesus disse sobre isso? E encerro com isso. Aquele que quiser seguir após mim, negue a si mesmo e carregue a cada dia a sua própria cruz. Você pode ter suas vontades, seus desejos, suas crises, mas você não vai ser que nem síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Você vai ser mudado sim. Vai ter uma mentalidade nova sim. Porque Cristo vai instalar em você a mentalidade dele. Sabe quando a gente fala, dá-me um coração igual ao teu? É justamente isso, porque o meu coração é frágil, é pobre, é fraco. Meu coração é violento, é pecaminoso. Meu coração me inclina para a maldade, para aquilo que é podre no mundo. Preciso, Senhor Deus, de um coração igual ao teu, que olha com amor, que olha com misericórdia, que tem um olhar gracioso, que compreende os seus propósitos e que, acima de tudo, deseja amar a Deus incondicionalmente. É esse coração que nós precisamos, amém?